Muito bem, estamos aqui com o livro do Martins Peralva, Estudando a Mediunidade. Estamos no capítulo 20, Reajustamento. E aqui ele começa assim, ó, falando de um outro capítulo. O capítulo Forças Viciadas registra interessantíssimas observações do espírito André Luiz numa casa de pasto, igual a tantas outras que se espalham por todas as cidades, onde o fumo e o álcool, aliados a indébitos prazeres e a condenáveis excessos, contribuem para que muita gente permaneça longos anos sob o guante de entidades vampirizantes. Casa de pasto seriam as casas de orgias. A casa de pasto regurgitava, aqui citando um trecho de um outro livro. A casa de pasto regurgitava muita alegria, muita gente. As emanações do ambiente produziam em nós indefinível mal-estar. Junto de fumantes e bebedores inveterados, criaturas desencarnadas de triste feição se demoravam expectantes. Algumas sorviam as baforadas de fumo arremessadas ao ar, ainda aquecidas pelo calor dos pulmões que as expulsavam, nisso encontrando alegria e alimento. Outras aspiravam o hálito de alcoólatras impenitentes. Bom, aqui ele começa a falar acerca dos tipos de espíritos que frequentam certos ambientes e vampirizam os que ali frequentam. Muito bem. Milhares de criaturas encarnadas, homens e mulheres, ficam, sem que disso se apercebam, à mercê de tais entidades dominadas como vivem pelo álcool e pelo fumo. Para não precisar dizer outras substâncias também, né? O médium que preza a faculdade que Deus lhe concedeu e que deseja converter-se em servidor operoso não deve habituar-se a ambientes viciosos, onde frequentadores encarnados e desencarnados, pela expressão inferiorizada de seus sentimentos, constituam ameaça ao seu equilíbrio interior. A casa mental do médium deve estar sempre custodiada pelo amor e pela sabedoria, pela moral e pela compreensão. Somente o obreiro, ou seja, o trabalhador mediúnico que já se realizou em si mesmo através da faculdade bem desenvolvida, saberá resguardar-se com êxito. Somente o médium portador de apreciáveis valores morais poderá, sem prejuízo, neutralizar as influenciações perniciosas. E aqui ele fala, sempre que possível, seria de toda conveniência o trabalhador da seara mediúnica preferisse os seguintes ambientes: o próprio lar, que ele deve converter em um santuário de compreensão, os grupos espíritas bem orientados, o convívio com companheiros sinceros e cheios de boas intenções e reuniões com pessoas bem intencionadas e de sentimentos elevados, onde as conversações edificantes contribuem para a manutenção de seu equilíbrio íntimo. Somente o imperativo do serviço assistencial deve levar o médium a ambientes Somente o imperativo do serviço assistencial deve levar o médium a ambientes mal assistidos. Ou seja, só se você só pode ir num lugar que não é recomendável moralmente se você estiver ali em missão de ajudar alguém, não jamais para corroborar com as práticas ali existentes. Então aqui, o médium, em benefício de si mesmo e da obra, deve escolher ambientes onde suas forças morais se consolidem, os propósitos superiores lhe sejam estímulo ao estudo e ao trabalho. No caso aqui ele fala com Jesus, mas pode ser com Buda, com Maomé, com quem você quiser, com qual líder espiritual você achar que você se afina mais. A gente já falou, a mediunidade não é só para cristãos. E aqui ele coloca, somente os vanguardeiros valorosos, estou saltando alguns parágrafos, tá? Somente os vanguardeiros valorosos que já fizeram portadores de valiosas aquisições espirituais devem comparecer à retaguarda, com hostes tenebrosas, onde hostes tenebrosas implantam o seu reinado de sombra. Ou seja, aquelas pessoas que realmente já testadas pela vida, já passaram por diversas provações e que não vão resvalar nas imperícias de determinados ambientes que estão preparados para ir até lá, senão elas podem se perder no lodaçal das vicissitudes. E aqui fala sobre aqueles espíritos desencarnados que, por estarem presos em zonas umbralinas, não conseguem mais, não tem mais o corpo físico e quando querem beber ou fumar precisam se valer da aproximação de encarnados para conseguirem sorver as substâncias que os encarnados jogam para dentro do domicílio carnal. Eles se apoderam dessas substâncias através dos corpos daqueles os quais eles obsediam. Aqui ele vai falar também sobre o processo de reajuste
quando fala sobre o reajuste reencarnatório, umas pessoas que vão precisar reencarnar e que o reajuste reencarnatório ele coloca sobre 3 aspectos. Ó. Processo de reajuste, ele fala do coercitivo, dos coercitivos, dos espontâneos e dos expiatórios. Olha aqui, ó. Os coercitivos, ele fala a respeito do cansaço, das aflições, do sofrimento, do cárcere. Nos espontâneos, ele fala da boa vontade, do acanhamento, do esforço. E os expiatórios, ele fala sobre a síndrome de Down, paralisia, hidrocefalia, cegueira e idiotismo. Em certos casos, nos processos que denominamos coercitivos, a própria criatura se cansará um dia da monotonia de uma vida superficial, para não dizer de uma vida futilizada. Como decorrência do reconhecimento da inutilidade do sistema de vida, sobrevirão fatalmente o esgotamento e o cansaço. O homem despertará então ante a realidade de sua destinação superior dentro da eternidade. Aqui ele vai falando também sobre as grandes provas que as pessoas se sujeitam quando vão reencarnar para depurar certas situações a qual fizeram de ruim. E aqui ele fala, referindo-se aos processos coercitivos reencarnatórios, catalogamos em síntese o cansaço, o sofrimento, a aflição e o cárcere. Entre os espontâneos lembramos a boa vontade, a vergonha e o esforço próprio do indivíduo. Algumas vezes o sentimento de dignidade dirige-se à consciência do homem transviado, compelindo a compostura e ao reajuste. Entre os processos expiatórios mencionamos as reencarnações dolorosas, expressando-se por vários tipos de enfermidades, todas elas inibitórias da plena manifestação da inteligência. Sugerimos como exemplo profundamente elucidativo a leitura ainda no livro Pontos e Contos do capítulo Grande Cabeça. A síndrome de Down, a paralisia, a hidrocefalia, a cegueira e o idiotismo são formas compulsórias de reajustes expiatórios. Criaturas que abusaram da relativa liberdade que o Senhor da vida lhes concedeu, voltam depois ao vaso físico, ao corpo carnal no caso, pela reencarnação em situações realmente dolorosas, a fim de que no capítulo do sofrimento aprendam a valorizar os tesouros da vida. Bom, deixa eu explicar aqui um negócio para vocês, segundo a orientação dos benfeitores. Quando se fala de reencarnação expiatória ou algo assim, não está falando de reencarnação castigatória. Expiar quer dizer que a pessoa aceita, consciente ou inconscientemente, determinadas circunstâncias provacionais, na qual ela passará por situações bastante ajustadas e apertadas e complicadas, no intuito de, pela dor, pelo sofrimento, pelo cansaço, pelo abatimento, pelo esgotamento, despertar para a empatia, despertar para a caridade, despertar para o alto amor. E como dizem os benfeitores, a dor é uma professora paciente, bem calma. Ela não tem pressa de ir embora, ela só vai embora quando o aluno aprende a lição. Então isso é expiação, não é castigação. Não. Claro, eu conheci um caso de um homem que ele reencarnou cego, surdo e mudo, porque durante toda a vida dele, desde que ele teve consciência por gente, por pessoa, ele sempre foi muito teimoso. Ele nunca aprendia as lições sem antes passar por aquilo também. Então, por exemplo, se a família falasse, olha, você já está de idade, não sobe em árvore, não sobe em cima da laje, vai lavar a caixa d'água, vai. Paga uma determinada quantia lá, por exemplo, 50 cruzeiros, 50 contos de réis, 50 cruzados novos, 50 reais, não importa o nome da moeda. Para fulano de tal, que é mais jovem, bem mais jovem, limpar a caixa d'água. Não, camarada, para economizar aquele dinheiro, mesmo tendo confortável condição financeira, resolveu lavar a própria caixa d'água sem condições físicas para aquilo mais, cai da laje, não morreu, mas deu trabalho para a família inteira, gastou um dinheirão e ainda assim não se recuperou como antes, nunca foi a mesma coisa. E teve sorte de não ter vindo a desencarnar, então para economizar aqueles 50 reais gastou mais 10, 15 mil em torno do tratamento, e sem falar nas pessoas que ele mobilizou da família, que tiveram que faltar no serviço, gastar uma série
tempo e dinheiro para cuidar daquela pessoa que podia estar inteira, intacta, se tivesse escutado os conselhos das pessoas. Olha, se inspire em fulano de tal que caiu e morreu, você quer também morrer? Fulano de tal que até hoje está paralítico porque caiu de uma laje, quer ficar igual ele, não sobe, não sobe. É a mesma coisa de mandar subir. Então, o relato desse espírito foi isso. A vida inteira, ao invés de eu aprender com os erros dos outros, eu tinha que passar por aquilo e ainda assim não aprendia. E tem um velho ditado que diz, né? O inteligente é aquele que aprende com os próprios erros. O sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Ele não tem que passar por aquilo para aprender. E aí, de tanto nunca ouvir conselho, nem a voz da razão que vinha do exterior, do mundo externo, o espírito daquele homem preferiu reencarnar cego, surdo e mudo, já que o mundo externo ele não sabia interpretar os estímulos do mundo externo e geralmente se prejudicava e também não recebia as coisas boas do mundo externo, os conselhos, as orientações, os exemplos das pessoas. Era como se ele tivesse sempre cego, surdo e mudo as coisas boas que tentava oferecer a ele no intuito de salvá-lo de alguma coisa, ele as olvidava, então ele próprio decidiu vir tolhido destas circunstâncias. Foi uma reencarnação expiatória. Mas, entretanto, reencarnação expiatória que, segundo ele, lhe atribuiu grandes valores espirituais a ponto dele despertar para uma lucidez que durante toda a encarnação ele não conseguiu. Só naquela encarnação, entre aspas, com bastante limitação. Então, muitas vezes, as pessoas, por exemplo, não aceitam que nasça na família uma pessoa com determinada limitação, como citou ali no livro, hidrocefalia, síndrome de Down, autismo, sendo que aquela pessoa, aquele espírito, muitas vezes, num despertar de lucidez, viu que o melhor remédio para os seus débitos pretéritos seria reencarnar naquela condição, para assim o seu espírito ficar imunizado e protegido contra as vicissitudes e ainda assim ter a oportunidade de se dedicar mais às suas interiorizações. Então, Deus escreve certo por linhas tortas. A gente não ficar batendo de frente com os desígnios que Deus permite que aconteçam para a redenção daqueles que buscam um pouco de paz. Tá bom? Então é isso aí. Peço que se inscrevam em nosso canal, divulguem o nosso trabalho. Nosso canal não é monetizado, então a gente não tem aquele suporte de pessoas que ficam divulgando nosso trabalho, colocando comercial no meio dos vídeos, não. Nosso canal é um canal simples, que tem por objetivo levar um pouco de informação e de conhecimento útil para você usar em benefício do seu progresso, da sua felicidade, do progresso da felicidade, do bem-estar seu e das pessoas ao seu redor. A nossa maior satisfação é ver você bem, tá bom? Então, por isso, nosso canal não é monetizado e a gente pede aí a sua ajuda para se inscrever e divulgar o nosso trabalho, tá bom? Que Deus abençoe, muita paz e muita luz e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.